Paz do Senhor a todos. Eu sou o evangelista Fábio. Esse é meu primeiro vídeo que eu estou fazendo. Provavelmente vai ser ficar como um rascunho, né? Para o mesmo vídeo que eu quero fazer mais à frente. Eu quero falar sobre a geração da figueira. Há um entendimento entre os irmãos cristãos que uma geração dura 70 anos, né? 70, 80 anos, conforme Salmos 90, 10. Coisa que nós vamos estar confirmando agora. Salmos 90, 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela sua robustez chegam aos 80 anos, é melhor deles é canseiro ou enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, um período de geração seria um período de 70 a 80 anos. O ensinamento da geração da figueira é um ensinamento do qual diz que Israel, biblicamente, é simbolizado pela figueira. E Deus prometeu que não passaria uma geração sendo que tudo isso aconteça. Qual seria essa geração que ele estaria falando? De acordo com alguns entendimentos, a geração do qual ele está falando seria a partir do momento que Israel renascesse como nação. Israel renasceu como nação no ano de 1948, 14 de maio de 1948, do qual voltou a se tornar uma nação novamente. A partir dessa data, de 1948, se contou uma geração. Ao meu entender, essa interpretação de dizer que somos 90 a 10, que é uma geração de 70 anos ou 80 anos, ela é errônea, porque a Bíblia não cita uma geração. Não o período de uma geração, mas de algumas gerações. A gente podemos encontrar no livro de Gênesis, onde Deus fala que o tempo de vida do homem seria de 120 anos. Não seria isso uma geração, o período de tempo de vida do homem? Em Salmo fala que o tempo de vida do homem é de 70, 80 anos, a partir disso que lhe sobra enfado, canseira. E Deus, o próprio Deus, estaria falando que o tempo de vida do homem seria de 120 anos. Não só isso, Deus também teve, entre outras, mais uma conversa que ele estava tendo com Abraão. Ele falava que o povo de Israel, até então não sabia que era Israel, apenas a descendência do próprio Abraão, iria para o Egito e ficaria por 400 anos. E Deus também prosseguiu dizendo que esses 400 anos seria 4 séculos. Então há uma soma fácil de se fazer, né? 4 gerações, 4 séculos, 100 anos. Então também biblicamente podemos encontrar o tempo de geração de 100 anos. Então temos biblicamente um tempo de geração de 70, 80 e um tempo de geração de 100 anos, assim como também Gênesis de 120 anos. Vamos ver se encontra aqui. Aqui Deus fala que o período de tempo de vida do homem seria 120 anos. Do qual está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então, aqui confirma que Deus tinha dito, né? Que o tempo de vida do homem seria 120 anos. Uma geração, 120 anos. E também tinha vivido aquela outra, igual eu tinha falado para vocês, que o tempo de vida de uma geração, de acordo com Salmos 90, 10, seria de 70 a 80 anos. Eu acho que esse daí é o menos que a gente poderia usar para contar uma geração, porque nem sequer ela precisa, né? Ela varia entre 70 e 80 anos, tem uma variação de 10 anos, e nem sim se dá fim nisso. O que diz é que pode prosseguir
Porém, a pessoa fica cansado, enfadado, né, com muitos anos de vida que tem. E esse de Gênesis capítulo 6, versículo 3, ele é muito mais preciso, né? É uma determinação de Deus, uma declaração de Deus para o tempo de vida do homem, que seria 120 anos novamente. Bom, eu não disse o que é chegar. De acordo com a interpretação do tempo do fim, usando como o período da figueira, a geração da figueira, assim diz que quando Israel retornasse a se tornar nação, se contariam uma geração, e seria a última geração. A saber, 1948 Israel nasceu como nação, se passando 70 anos, o negócio seria somos 90-10, seria 2018. No ano 2018, sabemos muito bem que o fim não aconteceu. E de acordo com essa interpretação das figueiras, seria a última geração, onde tudo teria que acontecer no período dessa geração. O aparecimento do anticristo, o arrebatamento, a volta de Jesus e todos os 7 anos de tribulação, né? Teria que acontecer nesse período. Obviamente 2018 passou, não teve os 7 anos de tribulação, não teve anticristo, não teve arrebatamento, não teve segunda volta de Jesus. Estamos caminhando para o ano 2028 nessa variante, né, entre 70 e 80. Se falta 4 anos, a tribulação por si só é 7 anos, então se falta 4 anos e não tem anticristo, não teve arrebatamento, enfim, não estamos vivendo a tribulação. Então realmente mostra que usar a geração de Salmos 90 não é muito confiável, né? Ao dizer que tudo isso aconteceria para a volta de Jesus, né? A tribulação, o anticristo, e 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, 3 ai e todos os acontecimentos apocalípticos do qual ainda não aconteceu, que estamos presenciando. Com certeza um caminhar do mundo para o início da tribulação, o aparecimento do anticristo, mas um caminho para isso, não estamos ainda lá. Eita. Gênesis capítulo 15, versículo 13 ao 16. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, civulares e fligirão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que servirão, depois sairão de grande fazenda. E tu irás em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos reus não está cheia. Gênesis capítulo 15, versículo 13 até o 16. Confirma aquilo que eu tinha falado para vocês, do qual ainda não tinha lido o versículo bíblico, mas estou lendo agora, né? Acabei de ler. Que Deus avisou para Abraão que a descendência dele ficaria escrava no Egito por 400 anos. E a 4ª geração, ou seja, 4 gerações, 400 anos, 100 anos em média cada. Né? Por 4 gerações estariam lá como escravos no Egito. E assim aconteceu. Vale lembrar que o Gênesis capítulo 15, versículo do 13 ao 16, Deus está falando para Abraão, o patriarca da nação de Israel, né? É o primeiro patriarca. Se formos observar então a geração da figueira como sendo a figueira Israel, a figueira Israel, e ela é a última geração, e o patriarca Abraão como pai dessa figueira, não seria esses 100 anos no lugar de 70 ou 80? Ou seja, se fosse para acontecer a volta de Jesus no período de uma geração após o renascimento do Estado de Israel,
1948, 2048. Nós estamos no ano 2024. No ano 2024. Falta, portanto, 24 anos para todos os acontecimentos, se a interpretação da geração da figueira estivesse correta. O que eu vejo é que muitas pessoas tentam forçar a interpretação dos Salmos 90, 10, de 70 anos, do qual cronologicamente já não é mais compatível e demonstra uma falta de conhecimento do que a Bíblia não fala apenas de um período de geração de 70 anos, mas tem de 100 e 120. O que é uma coisa válida observar também, que temos um período mínimo e um período máximo de gerações. A mínima, biblicamente falando, seria de 70 e o máximo 120 anos. Se fosse por algum motivo, além do conceito, levarmos em consideração o período da volta de Jesus de uma geração após o renascimento do Estado de Israel, o período máximo seria 1948 mais 120 anos dá 2068. Até no ano 2068 estaríamos presenciando, para quem estiver vivo, o fim dos tempos. Mas com todos os acontecimentos apocalípticos, da volta de Jesus, do aparecimento do Anticristo, da reconstrução do terceiro templo, da tribulação, de toda a ira de Deus derramado sobre a terra, seja 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 3 ai, enfim, todas, a marca da besta, o aparecimento do falso profeta e todos os acontecimentos, que a Bíblia fala, nos revela no livro de Apocalipse, teria até no máximo no ano 2068. Mas livro de Gênesis, vale lembrar que é anterior mesmo ao dilúvio, então obviamente não estava no tempo da figueira, ou seja, de Israel. Israel está séculos e séculos posterior a essa palavra profética de 120 anos, mas está presente no de 100 anos. Vale lembrar, 1948 mais 100, 2048. Se essa versão estivesse correta, até o ano 2048, até o ano 2048, seria a segunda volta de Jesus. E quero aqui também reafirmar que a gente não podemos datar a volta de Jesus. O que acontece, eu quero expor, é que existe uma interpretação do qual se prega que Jesus voltaria na geração da figueira, que seria após o renascimento do Estado de Israel. Não sei de onde é que veio essa origem disso, mas sei que ela existe. Quando eu tive conhecimento, eu resolvi pesquisar na Bíblia a respeito das gerações. Achei muito importante expor isso, porque se ficou pregoando que seria 170 anos, se passou e nada aconteceu, obviamente. E se por algum motivo estiver correto, não seria de 70 a 80. Cronologicamente, ainda teríamos até 2048 e por último 2068. E sim, estamos vivendo um período na Terra de rumores de guerras, de um aparecer que o mundo está caminhando realmente para o seu fim. Pestes, fome, conforme a Bíblia diz. Bom, não posso afirmar, mas se for o máximo que a humanidade tem antes do reinado milenar é até 2068. O mais provável, devido à figueira ser Israel e Abraão ser o patriarca e recebido a mensagem de gerações, 100 anos, 2048.